Vamos hoje, então, continuar a nossa meditação acerca dos títulos preciosos do Senhor Jesus, o nosso Messias, conforme ele nos é revelado ainda dentro do livro de Zacarias. Eu, pessoalmente, pensava em passar para o próximo título, o renovo de Davi, mas eu creio que nós temos ainda algumas coisas para considerar acerca do servo renovo em Zacarias, capítulo 3. Então eu pediria para os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias em Zacarias, capítulo 3. Vamos ver o outro aspecto da justiça do servo renovo. Vamos tocar em outro aspecto hoje, que também aparece aqui no capítulo 3 de Zacarias. Na última quarta-feira que nós estudamos, nós vimos que aqui está um grande clímax dentro desse livro, porque há uma dúvida de como Deus pode concretizar e cumprir as suas promessas para com a terra de Israel, para com a tribo de Judá, para com a família real de Davi, as alianças feitas a Davi, para com o remanescente, se todos praticamente falharam e estão em dívida como imundos diante de Deus. E então no capítulo 3 nós vimos que na corte judicial, onde o sumo sacerdote se apresenta perante Yahvé para, como sacerdote, ministrar representativamente em nome do povo. Nós vimos que, nesse momento, onde parece que Satanás tem uma vitória tão, sem sombra de dúvida, firme, a ponto dele se colocar à direita, ao lado da defesa, ao lado naquele lado em que a defesa faz a sua declaração, Satanás se coloca à direita porque parece que agora a situação é tão terrível que não há mais nada que nem Deus possa fazer por Israel. Aquele que se assenta num trono cujo fundamento é um fundamento de justiça, certamente não vai poder passar por cima da justiça e perdoar e fazer vista grossa aos pecados e iniquidades de todas as tribos da casa de Israel, inclusive o reino de Judá, inclusive a família de Davi, inclusive o remanescente. Todos estão endividados. E endividados de tal forma que, conforme vimos, a palavra hebraica usava o sumo sacerdote Josué, vestes sujas. A palavra sujas ali no hebraico é a palavra mais forte para sujeira, para algo indecente e algo que você tem que retirar da sua vista. Então agora Satanás vem para esse momento solene, onde o sumo sacerdote está se apresentando diante de Deus no governo divino da sua casa. Satanás se põe ali do lado da defesa para acusar, como se quisesse dizer, não há nenhuma defesa que restou. Não ficou nenhuma defesa mais que possa advogar uma causa tão perdida como a causa dos filhos de Israel. E eu posso dizer que na mente, talvez, de Zacarias e de quem estava ali na situação na hora, contemplando, ou para nós que lemos, se nós lemos entendendo tudo que vem sendo dito no livro de Zacarias até aqui, ficava de fato essa dúvida. Como pode, no capítulo 1, capítulo 2, haver palavras boas e de consolação? Como pode o Senhor prometer tudo que prometeu? Como ele pode concretizar o seu plano em relação ao seu povo, se esse povo não é digno de estar na sua presença? Acaso aquele que é tão puro de olhos, como diz Abacuque, e não pode ver o mal, acaso poderia ele fazer vista grossa disso? De forma nenhuma. E isso é o que parecia ser o triunfo de Satanás e a perplexidade dos anjos da corte, do próprio profeta Zacarias, e na visão profética dada do próprio Josué, que representava, assim, no seu ofício, aquele povo que estava tão aquém do padrão de Deus. Mas então a surpresa irrompe quando uma voz declara, com um tom de repreensão forte e mais severa possível: o Senhor te repreenda, Satanás. E é o espanto. Porque como pode Satanás ser repreendido quando parece que agora ele está mais ancorado em base para acusar? Ele está tão ancorado que o próprio Deus chega a dizer que não é este, Josué, representativamente ali simbolizando o povo, não é este um tição tirado do fogo? Ora, o próprio Deus está admitindo que a condição era como de um toco fumegante. Agora, como pode então o próprio Deus fazer com que Satanás se cale? Nós vimos na última reunião que esse
repreender de Deus não é de maneira nenhuma injusto. Porque graças ao Senhor, irmãos, tanto individualmente pela alma de cada israelita, como também coletivamente por cada um da casa de Davi, do remanescente que voltou, da tribo de Judá, até mesmo das 10 tribos de Israel que estavam no Reino Norte espalhado, e até mesmo de todas as promessas de Deus feitas a esse povo, que também passariam para a igreja num plano de concretização mais pleno. Nada dependeu primeiramente de nós. Tudo depende daquele que Deus vai apresentar. Até agora, eu não sei, irmãos, nós poderíamos imaginar aqui um drama, uma peça de um teatro dramático, onde você tem um justo juiz que nunca absolve um ato iníquo ou fora da equidade. E aí você tem o réu mais culpado e mais devedor. E aí, para surpresa de todos, esse juiz, que você sabe que é o mais justo, absolve. A princípio, não dando explicação do porquê age assim. Imagine se nós estivéssemos numa corte dessa, o assombro que nos tomaria. Esse foi o assombro que tomou toda a corte desse julgamento. O próprio Satanás não ousa falar mais nada, porque a repreensão de Deus foi tão severa, o amordaçar de Deus foi tão intenso, que Satanás estremeceu e ficou calado, mas com certeza uma dúvida em Satanás, nos anjos, no próprio Zacarias, e em todos foi levantada. Como pode Deus justificar o ímpio? Como pode absorver ele, aquele que tudo deve? Como que ele pode achar base para poder perdoar o imperdoável? Como pode aquele que não pode nem contemplar o mal acolher esse que escandalosamente é visto como mal? E então, a resposta vem quando nós lemos o versículo 8. Não, 6. Zacarias 3:6. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Até o versículo do 1 ao 7, que a gente leu aqui, o 6 e o 7, Deus está descrevendo a sequência da visão e tudo que essa visão implica. Então, ele mostrou Josué sujo, representando o povo num débito diante de Deus, numa dívida tremenda, sem condição nenhuma de se salvar e de se manter diante do Senhor. Ele mostrou Satanás com uma aparente vitória garantida, se colocando a mão direita para acusar. Irmãos, isso aqui é importante porque, irmãos, porque se a casa de Israel é rejeitada diante de Deus, a palavra de Deus falhou. A aliança de Deus falhou. Por fim, Judá também tem que ser excluído. Por fim, a casa de Davi tem que ser excluída. E se a casa de Davi tem que ser excluída, o Messias não pode vir da casa de Davi. E se o Messias não vem, não há igreja. E se o Messias não vem, não há salvação universal. Não há esperança para Israel, não há esperança para a igreja, não há esperança para as nações. Os irmãos estão vendo que coisa tremenda que é esse capítulo 3? Aqui foi um dos momentos mais solenes do Antigo Testamento. Tão solene que Satanás em pessoa é mostrado aqui sem máscaras, quase que unicamente aqui. O único momento onde ele vai aparecer de novo num drama desse, mas no mundo celestial, acerca de um gentio, é Jó. Mas até no Éden, enquanto ele tentava mascarado na serpente. Aqui é um dos poucos momentos, com a exceção do Novo Testamento, onde o Senhor Jesus vem como a luz do mundo e expõe as trevas, e por isso ali Satanás não tem para onde ficar, não tem como se esconder, ele tem que aparecer. Mas a coisa era tão importante, e era tão, praticamente, vamos dizer assim, aparentemente, garantia de vitória para com Satanás, que ele não se mascarou. Sem máscara, ele entra no tribunal e ele é exibido no tribunal. Porque aqui é algo muito importante que está acontecendo. Se ele ganha a vitória nessa hora, Deus está mostrando para Zacarias uma visão do que está acontecendo no mundo espiritual.
A visão que está acontecendo no mundo espiritual é: esse povo retornou, mas eles também estão em débito contigo, eles também não conseguem satisfazer os teus critérios. As 10 tribos já estão dispersas, já foram derrotadas. A casa de Davi fracassou. E tu ainda trarás o Messias por meio desse povo? Você ainda vai preservar sua aliança com esse povo? Com esse povo você vai trazer todas as promessas feitas a Abraão? O Messias vai mesmo ter que se encarnar por meio desse povo fracassado que falhou? O que eles merecem é rejeição da sua parte. Irmãos, eu penso que muito isso e muito mais estava na mente do diabo nessa hora. E a vitória parecia tão certa. O momento era tão solene. Porque se ele tem a vitória aqui, está tudo acabado, irmãos. Está tudo acabado. Não tem Jesus como Salvador. Jesus tinha que vir da casa de Davi para que a promessa de Deus fosse guardada. Mas se ele tem a vitória aqui, não tem casa de Davi mais, não tem Judá, não tem 10 tribos de Israel, não tem promessas feitas a Abraão com relação às 10 tribos, as 12 tribos, aliás, não tem, por consequência, o surgimento da igreja, e não tem salvação e esperança nenhuma para as nações. Tal era a solenidade disso aqui. Por isso que eu peço aos irmãos que, se nós lermos esse texto com essa visão, possa Deus abrir os nossos olhos para nós vermos, irmãos, que não foi pouca coisa o que aconteceu. E nem pouca coisa o que foi definido nesse tribunal. O que foi definido? Sim, a casa de Israel, Deus não nega, fracassou. Ela fracassou por completo. Não só as 10 tribos que se apostataram, mas até a tribo fiel de Judá e Benjamim. Eles também fracassaram. A casa real de Davi fracassou. O remanescente que voltou também não atende os critérios de Deus. Mas Deus ainda tem um caminho. Se Israel coletivo falha, o Israel individual não falha. Há um Israel mais excelente. Há um Israel mais excelente. O próprio Messias é o representante de toda a casa de Israel. Para esse toco fumegante que é a nação de Israel, representado em Josué, presta atenção nesse ponto, irmãos. Como é que Deus representa a nação de Israel na pessoa de Josué? Como um toco fumegante. Quando você olha para um toco fumegante tirado do fogo, que esperança você tem desse toco ainda ter vida? Nenhuma. Essa é a condição desastrosa da história de Israel em si mesmo. Mas veja que coisa linda. Se você pudesse ver de um tronco seco um broto saindo, talvez houvesse esperança, né? Quanto mais excelente ainda seria você ver de um toco fumegante, não só um tronco seco, uma árvore seca cortada, mas um toco tirado do meio do incêndio, um broto florescer. Que coisa linda, irmãos. Porque Israel, representado em Josué, é sim um tição tirado do fogo. Um pedaço de madeira que não acabou de queimar completamente, mas queimou quase tudo. Mas o precioso de tudo é que, apesar de Israel, as 10 tribos, Judá, a família real, todos, em si mesmos, não estarem só secos, estarem até queimados. Desse tronco, um broto, um renovo servo vai sair. E a esperança de toda a casa de Israel, de todo o povo de Deus, de todas as promessas de Deus e até mesmo das implicações do reino que abrange a igreja e as nações naquele grande dia, repousarão inteiramente, não em Israel, mas no servo renovo, no broto sadio que sai do toco fumegante. Louvado seja o Senhor. Nós podemos aplicar isso também para a nossa própria circunstância e experiência. Quantas vezes, apesar de toda a palavra de Deus, apesar de toda a luz que nós temos, o nosso padrão está tão baixo, mas há sempre esperança. Porque Deus já sabe que eu e você não tem nada para oferecer. Deus já sabe que nós não prestamos. Sabe, inclusive, que nós não prestamos de tal forma que já nos crucificou e nos condenou. Nós somos um carro que deu perda total e Deus não espera mais nada acerca de nós. Toda a esperança de Deus repousa em Cristo em nós. Esse que é o nosso representante. Esse que venceu por nós. Para nos dar uma justiça eterna. É o meio de Deus conseguir cumprir todas as suas promessas para nós. Sabe por quê? Porque apesar de nós merecermos ser banidos, esse foi o primeiro aspecto que a gente viu na última quarta. Apesar de merecermos ser banidos, Deus vai nos conservar. Deus vai cumprir tudo o que falou a nosso respeito.
As palavras de Deus continuam sendo boas e agradáveis, palavras de consolação para com Israel, para com a igreja e para com as nações, por causa do Messias. Louvado seja o Senhor. Ele fez a obra. Por meio do servo renovo, Deus tirou a iniquidade da terra em um só dia. Mas presta atenção numa coisa. No versículo 1 ao 7, ele está descrevendo a sequência. Tudo ainda nesse portento, nesse simbolismo profético. O sumo sacerdote representa a nação de Israel de forma indevida diante de Deus. A veste imunda é tirada, a veste limpa é dada. Isso representa a iniquidade passando de Israel e a justificação de toda a nação. Certo? Deus ainda não está explicando como isso ia ser feito. Na primeira parte, ele só está dando o portento, o simbolismo dos fatos. A veste suja vai ser tirada, veste limpa vai ser dada, um turbante vai ser colocado para a festa. Porque essa é a ideia de turbante aqui. Que precioso, mas ele não explicou os detalhes. Ainda continuando no portento, no simbolismo dos fatos, ele continua dizendo, conforme a gente leu aí no versículo 6 e 7, olha, irmãos, presta atenção na primeira ação. A primeira ação é totalmente de graça. Eu posso chamar essa primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 5, de justificação imputada. Certo? O tópico mais importante de Zacarias 3, versículo 1 ao 5, é como Deus justifica o ímpio. Zacarias 3, do 1 ao 5, é na verdade, um condensar de Romanos, capítulo 1, até o capítulo 5. É como Deus justifica os injustos sem ferir a sua justiça. Essa é a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5. Tudo é Deus fazendo por nós. Por enquanto não tem nada sendo feito em nós e nem conosco, sendo cooperador de Deus. Por enquanto nós estamos numa condição representados aqui, literalmente, né, de modo mais específico por Josué e pela casa de Israel, mas também era essa a nossa condição como igreja. Nós estamos sendo representados como aqueles que nada têm a oferecer a Deus. Então o que é feito? Deus mesmo faz tudo a nosso favor. É Ele que cala o adversário no tribunal divino, é Ele que toma sobre si a responsabilidade de passar de nós a nossa iniquidade. Ele não está explicando ainda como Ele vai fazer isso. Ele só está dando o portento, o simbolismo dos fatos que Ele vai realizar. Certo? Então essa é a primeira parte do versículo 1 ao 5. Depois de Deus demonstrar que Ele vai tirar a iniquidade, que Ele tirou a veste suja para colocar uma veste nova, colocou até um turbante festivo na cabeça de Josué, querendo dizer que ele não só está perdoado, mas está justificado e plenamente reconciliado e alegremente aceito por Deus. Porque o turbante indica alegria. Depois de Deus mostrar isso, agora vem a segunda parte da obra do servo. Desse que vai nos dar a tal justiça. A primeira parte é Deus por nós. É Cristo morrendo por nós, simbolizado aqui. É como Ele tirou a nossa iniquidade, como Ele fez tudo por nós, quando nós não podíamos fazer nada. Irmão, isso é verdade em relação a cada um de nós individualmente. É assim que a nossa história começou com Deus. Eu e você não tínhamos nada para dar. Não poderíamos fazer nada, estávamos mortos em delitos e pecados. Merecíamos o lago de fogo. Estávamos numa esteira que vai levando para a incineração. Mortos, sem nada para ser feito. É a condição individual de cada um, é a condição coletiva de todos nós, é a condição de cada judeu individualmente e da nação de Israel coletivamente. É a condição do homem em geral. Então aqui nessa primeira parte, nós vemos Deus justificando o ímpio. Isso é Cristo fazendo por nós. Porque é dito aqui que Deus faz a iniquidade de Josué passar dele, representando a nação, recebendo perdão e justiça. É Deus que faz. É Deus que veste. É tudo Deus que está fazendo. Mas olha só como é que começa o versículo 6. Que a gente já leu, mas eu peço para ler de novo. Agora nós vamos ver o outro lado da moeda. Depois que ele fez tudo por nós, baseado unicamente no que ele é por nós, em primeiro lugar, limpando a nossa ficha no tribunal divino, agora
A graça que concedeu justiça imputada espera que, pelo poder dessa mesma graça, a justiça infundida produza justiça de comportamento em nós. Primeiro é a justiça imputada para nos dar posição justa. Depois é a justiça infundida para nos dar viver justo. Uma coisa é Deus fazendo por nós. A outra coisa é Deus fazendo em nós e conosco. Em nós e conosco. Porque a graça não é só um favor imerecido que nos tira de uma posição, nos perdoa, nos justifica e agora eu posso viver de qualquer jeito ou esperar o céu. Não. Ele nos perdoa, ele nos justifica para sermos justos. Não só posicionalmente, mas para realizarmos obras de justiça. Você vê como é que Efésios 2 fala? Efésios 2 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso é o que é Zacarias 3, do 1 ao 5. É Deus fazendo por nós. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. Ninguém é salvo baseado em suas obras, porque as nossas obras, baseadas em nós mesmos, irmãos, elas não podem nos salvar. Elas são imundas. E por serem obras alienadas de Deus, que é a única fonte de vida, essas obras são chamadas em Hebreus 6 de obras mortas. Não importa com que vivacidade ou energia eu as faça, elas são alienadas de Deus posicionalmente. Então elas são obras mortas, das quais eu e você devemos nos envergonhar. E nos arrepender. Então isso é isso aí. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Para que ninguém se glorie. Certo? Deus fez tudo. Mas olha como é que Paulo continua Efésios 2. Porque somos feitura dele. O que é feitura? O termo grego, feitura, é poema, obra-prima. Somos obra-prima dele, criados em Cristo Jesus. Agora veja, no versículo anterior ele falou que nós não somos salvos por obras, baseado em obras. Mas agora ele vai dizer na continuação que eu fui salvo pela graça sem obras, sendo criado em Cristo Jesus para boas obras. As obras não são o fundamento da salvação, mas são a meta da salvação. Obras como fundamento, não. Não há condição. Só pela obra dele. Sem obras da minha parte. Mas depois que ele fez a obra por mim, agora ele espera que eu, em união com ele, faça as obras que ele preparou. Então eu não sou salvo por obras. Irmãos, que coisa linda, que equilíbrio. Eu não sou salvo pelas obras, mas certamente eu sou salvo sem obras para fazer boas obras. E é essa parte das boas obras, não só da justiça imputada, de Deus fazendo por mim, mas de ele fazendo em mim e comigo como seu cooperador, é o que a gente vai ver a partir do versículo 6. Na primeira parte, conforme a gente viu, primeiro o Senhor fez tudo por ele. Tudo dependeu do que o Senhor fez. Por Josué, pela casa de Israel, pela família de Davi, pelo remanescente. Tudo é o Senhor que fez posicionalmente. Mas agora, depois que a graça foi nos dada, que nos justificou, que nos deixou claramente no nível de aceitação plena, agora sim a graça que me deu justificação também me dá condição de obedecer. Então agora, olha só o versículo 6. Protestou a Josué. Essa palavra protestou no hebraico, ela significa advertiu da forma mais solene possível. Agora que a graça já me alcançou, a mesma graça que me salva me faz responsável. Porque antes eu não podia ter responsabilidade, eu não tinha condição. Na condição de pecador condenado ao inferno, eu só conseguia fazer o mal. E a minha responsabilidade, embora eu vou ser condenado, é uma responsabilidade de alguém que só consegue ver que está em dívida com Deus, mas não consegue reagir. Mas agora a graça não só me imputou justiça, ela também me vivificou. Porque, como diz o texto de Romanos, a graça reina pela justiça. Se a justiça foi feita, se foi justificado, se foi imputado justiça, agora a capacitação pela graça, para que eu possa responder. Então, uma vez que a graça fez tudo,
imputando justiça. Essa justiça me confere força pela graça, porque agora estando reconciliado eu ganhei vida. E aí o que vai acontecer? Protestou a Josué, falou solenemente. Antes não podia falar. Antes Josué, Israel, eu e você, cada um de nós éramos totalmente incapazes de obedecer. Mas agora, depois que ele fez e realizou tudo que tinha que realizar, ele pode nos advertir, ele pode nos responsabilizar. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos. Aqui começam as condicionais. Para a salvação não tem nada condicional. Para a salvação é tudo gratuito. Para a salvação não há nada condicional. Mas depois da salvação incondicional pela graça, começa o se de Deus. Se. Se. Ah, mas não é tudo pela graça? Sim. Depois que a justiça foi imputada, naquela parte da justiça imputada era tudo pela graça. Não, você não tem que fazer nada. É ele que faz tudo. Mas depois que ele fez tudo, e te capacitou, e te limpou, e me deu, a mim e a você, a condição de estarmos aceitos, como copos lavados numa pia limpa, ele espera que nós não obstruamos mais a água. É responsabilidade nossa agora cooperar com ele. Então agora vem a solene advertência, o protesto. Porque é baseado na graça que ele usou conosco que ele vai nos responsabilizar diante dele. Irmãos, quanto que a igreja tem perdido por não entender a doutrina do galardão e da responsabilidade dos crentes redimidos? Mas essa figura aparece aqui em Josué agora. Primeiro Deus fez tudo. Agora Josué tem que fazer. É os dois braços da gangorra. Deus por nós e Deus em nós e conosco. Não é só justiça imputada, é justiça infundida, tornada prática na minha vida. Eu não sou salvo pelas obras. Elas não podem me salvar. Mas apesar da graça me salvar sem obras, ela me salva sem fundamento de obras para o objetivo das boas obras. Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos. Andares nos meus caminhos, a palavra original sugere relacionamento com Deus de forma individual. Se você tiver comigo um relacionamento de intimidade, se guardar os meus preceitos, que significa obedecer às instruções que eu ordeno diante do meu povo, ou seja, aqui já envolve até mesmo praticar a palavra e ajudar com que o povo obedeça. É você e Deus e você e seus irmãos. Porque o preceito não é algo que é dado só para o indivíduo. O preceito é a regra geral de toda a casa de Deus para todo o povo de Deus. Você anda nos caminhos com Deus em comunhão com Ele. Você obedece os preceitos junto aos irmãos. Então aqui está falando de relação na vertical e na horizontal. Mas que pede, irmãos, conclama a nossa responsabilidade. Você vê que agora não é só Deus justificando o ímpio, mas Deus responsabilizando o justificado. Por quê? Com a justificação imputada, vem a graça. Com a justiça infundida, e que vem pela obediência da minha vida, vem o galardão do reino. E nós vamos ver o galardão aqui. Porque Deus quer fazer as duas coisas. Ele quer me vestir de justiça, como aquela primeira veste, mas ele também quer bordar um linho resplandecente sobre a primeira veste. Salmo 45. 2 vestes são dadas à noiva para que ela seja totalmente introduzida diante do rei no casamento. Para que ela esteja diante do rei, ela recebe uma veste de ouro. Mas para que ela se case, há uma veste recamada, bordada por cima da primeira veste. Uma te dá justiça para você ser salvo, totalmente pela obra dele. A outra te dá justiça infundida
É Cristo como justiça em mim, na minha vida, na minha conduta, que me dá direito ao casamento, ao galardão, ou a outras facetas do galardão que são mostradas nesse texto que a gente vai ler. Então aqui começa o cis de Deus, porque depois que a graça te perdoa e te justifica, ela te responsabiliza. Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa. Olha só o que ele vai receber como galardão, irmãos. Ele tem que obedecer, andando nos caminhos e guardando os preceitos. Para quê? Para que ele possa julgar a casa de Deus. O que mais? O que mais está aí? Guardarás os meus átrios. E o que mais? E te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. 3 níveis de galardão para aquele que não só foi justificado, mas que foi justo na sua própria vida. Na sua própria conduta, ele foi também justo. Porque, irmãos, vamos ler também, segura aqui em Zacarias e vamos para um texto que eu gostaria que a gente pudesse abrir agora. Efésios, por favor. Efésios, há um aspecto da justiça que não é só a justiça imputada. A justiça imputada nos dá vida. Mas essa vida que nós recebemos quando nós cremos no Senhor, de uma forma orgânica, de uma forma espiritual, viva, ela produz uma vida justa. Deus não quer só nos fazer kits diante do seu tribunal, louvado seja ele por isso, nós nunca mais vamos para o inferno, não seremos eternamente excluídos da sua presença, estamos aceitos e perdoados e justificados no amado. Posicionalmente. Mas para Deus não basta ele limpar a nossa ficha. Ele quer nos dar caráter de um príncipe. Não basta para Deus pegar o bandido que estava devendo, saldar toda a dívida dele, dar a ele uma ficha limpa na sociedade, mas permitir que ele ainda continue com o caráter de bandido. Deus não vai parar enquanto o caráter de um príncipe não for formado nesse bandido que ele adotou para sua família real. A obra de Deus vai mais além. Para um nível de problema, ele tem que imputar justiça, ele tem que saldar o débito e dar condição de plena aceitação na sociedade. Isso é o que Cristo fez por nós, sendo feito nosso justo pagamento a Deus. Mas outra coisa é o que Cristo tem que fazer agora em nós. Esses são os dois aspectos da obra de Cristo. E aqui nós vamos ver em Efésios 4 que a vida que nós recebemos, essa obra que Deus fez quando nós cremos no Senhor Jesus, ela não é só algo que confere justiça sobre nós, mas é algo que forma justiça em nós, de forma viva, de forma orgânica. Nós somos uma nova criação, estou falando nós aqui, irmãos, no sentido coletivo, tá? Porque agora eu estou tocando na questão do novo homem. E o novo homem, não existe um novo homem da Viviane, um novo homem da Damaris, o novo homem da Miriam, o novo homem do Gustavo, o novo homem da Helena, o novo homem desse ou daquele. Só existe um novo homem. O novo homem é uma nova raça coletiva criada em Cristo Jesus. Assim como o velho homem na Bíblia nunca diz respeito ao que eu sou individualmente. O velho homem é o Adão coletivo que caiu, é a raça que fracassou, na qual eu estava posicionalmente. Deus me tirou do velho homem quando ele o crucificou de uma vez por todas da cruz. Interessante que Paulo fala, o nosso velho homem. O nosso está no plural, o velho homem está no singular, porque é um velho homem de todos nós. O velho homem é um Adão coletivo que caiu. Certo? E o novo homem também é uma raça nova criada em Cristo Jesus. É um homem corporativo, da qual Jesus, Cristo individualmente é a cabeça, e a igreja, essa nova criação, é o corpo. Corpo e cabeça junto formam esse novo homem coletivo. Esse Cristo místico coletivo. É o novo homem. Este novo homem, a Bíblia fala, que ele não recebe sua justiça imputada. Diz que ele é criado em justiça, ou seja, dentro da justiça de forma viva. Por isso que quando eu e você creem, nós somos justificados de modo imputado, de forma exterior, diante do tribunal de Deus, ao mesmo tempo uma vida justa é colocada em nós, porque nós estamos participando de forma orgânica de um novo homem que Cristo criou em si mesmo.
Olha só, Efésios 4. Pedi para a gente ler. Vamos ler lá. Capítulo 4, Efésios 4, versículo 22. 22, Efésios 4, 22, até o 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem. Ora, o revestir é na experiência. Eu tenho que tomar o que eu sou em Cristo, pela fé, para me revestir. Mas o criado está no passado. É algo concluído de uma vez por todas. O novo homem já foi criado. Não é que quando eu creio em Jesus Cristo, um novo homem surge aqui, aí depois um outro incrédulo crê lá, um outro novo homem surge lá. Não. Foi um novo homem só, criado de uma vez por todas. O novo homem é o Cristo coletivo que diante de Deus surgiu quando Jesus Cristo ressuscitou. Em si ele criou essa nova raça. E dia a dia, cada um de nós está sendo acrescentado a essa raça. E na experiência, para que esse novo homem onde nós estamos seja algo real, eu tenho que me revestir dele. O revestir sou eu que faço. Mas o criado é de uma vez por todas e foi Deus que fez. Por quê? O que foi criado? Um novo homem. Aonde se dá o revestimento? Em mim, individualmente. Em você, individualmente. Eu me revisto do que Deus já fez em Cristo. Mas esse novo homem, irmãos, ele não só recebeu justiça imputada. Não. Quando está falando do novo homem, porque está falando de Cristo mesmo, da vida de Cristo, é dito que ele foi criado. É um novo bará de Deus, é um novo faça-se de Deus. Não é a velha criação que caiu, mas a nova criação em Cristo. Foi de uma vez por todas. Foi criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Então, o novo homem, essa nova raça, é algo que traz aquela vida que havia em Cristo. Por isso eu sou justificado pela fé de forma imputada. Certo? Justiça imputada pela fé. Deus fez tudo por mim. Mas ao mesmo tempo que ele faz tudo por mim, ele também coloca em mim a vida do seu filho. E essa vida é uma vida de um novo homem que foi criado de uma vez por todas. E agora na experiência, eu tenho que ir me revestindo dela. Eu tenho que ir tomando ela para que ela seja a minha vida. O revestir é meu. O criado foi em Deus. Foi o que Deus fez em Cristo de uma vez por todas. Mas é uma justiça orgânica viva. É em justiça e retidão procedente da verdade. Então vamos voltar para Zacarias. Depois que Deus fez tudo por nós, irmãos, depois que ele fez toda a obra de forma gratuita, depois que ele fez passar de nós a nossa iniquidade, isso é também que vai acontecer com Israel. Com Israel, isso aqui ainda é, irmãos, uma profecia. O povo de Israel não experimentou isso ainda. Mas por causa do servo renovo, tanto eles serão justificados de forma imputada, quando crerem no Messias, como também o Espírito vai ser dado a eles, para que eles andem nos caminhos de Deus. As leis justas de Deus, a vida justa de Deus, vai ser colocada neles, e eles vão andar nos preceitos e nas leis do Senhor. Para Israel isso ainda é futuro, mas para nós, a igreja experimenta por antecipação tudo que Israel vai experimentar no futuro. Para nós isso já deve ser uma realidade. Nós estávamos também sem ter nada a oferecer. Ele fez tudo por nós, mas depois que ele fez tudo por nós, visto que essa vida que ele nos ortogou por causa da justiça imputada, traz consigo uma justiça orgânica, a justiça que é do novo homem que Deus criou de uma vez por todas em Cristo, dessa nova raça que já existe por causa de Cristo. Essa vida já está em nós, essa justiça já é nossa, agora ao si de Deus, porque nós somos responsáveis pela obediência. Se você andar em obediência, se você andar nos meus caminhos, numa relação correta comigo, se você obedecer os meus preceitos junto aos seus irmãos, então, aí vem o galardão. O que a justiça infundida nos dá? Essa justiça infundida, que é a vida justa de Cristo em nós, que é chamada em Mateus 5:20 de a justiça transcendente,
nos garante o reino, nos garante a era vindoura, nos garante o galardão. No caso de Josué, o galardão tem 3 níveis, que nós vamos entender como isso se aplica a nós. Ele vai julgar a casa de Deus, guardar os átrios de Deus e ter livre acesso entre aqueles que ali se encontram. Irmãos, guardar a casa de Deus significa a casa de Deus aqui. Vamos ver uma expressão lá em Números capítulo 12, por favor. Números capítulo 12. Uma das expressões do Antigo Testamento mesmo que nos ajuda a entender o que Deus quer dizer com a sua casa. A casa, aqui em Zacarias, não é propriamente só o templo. Está falando de ele ter uma posição de autoridade no meio do povo de Deus. Porque o povo de Deus é a casa de Deus, real, no Antigo Testamento. É uma expressão usada para o coletivo da nação toda como o meio em que Deus revela-se e se faz conhecido, habitando com eles. Essa expressão aparece, por exemplo, em Números 12, quando há aquele confronto ali, aquela audácia de Miriam e Arão ao falarem mal de Moisés. Os irmãos vão ler comigo aqui no versículo 3. Aqui fala assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecido, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Moisés era o servo modelo em toda a casa de Deus, que diz respeito a toda a comunidade de Israel. Toda a comunidade de Israel se espelhava em Moisés como o servo exemplar de Deus. A casa aqui diz respeito a todo o povo. Também em Hebreus capítulo 3, nós não vamos abrir lá por causa do tempo, mas os irmãos podem ler depois. Hebreus 3 diz que agora, no Novo Testamento, Cristo está como filho sobre sua casa, a qual casa somos nós. Então ali está falando do povo neotestamentário como casa. A casa então diz respeito ao povo. Quando o Senhor, por meio do Malaque Yavé, do anjo Yavé, promete a Josué que ele vai guardar a casa de Deus, isso significa que ele vai ter uma posição de autoridade sobre todo o povo de Deus. Esse é o primeiro nível do galardão. E nós podemos dizer, irmão, que esse primeiro nível, ele já começava a receber ali, no reino restaurado, no Judá restaurado. Certo? Entre o remanescente que voltou. Se ele fosse fiel, como diz Hebreus, digno de dobrado honorário, de dobrado reconhecimento, são os que se afadigam na palavra. Hebreus fala que nós devemos reconhecer os nossos guias e Timóteo fala que é digno de dobrado reconhecimento já os que se afadigam na palavra. Aqueles que exercem o episcopado com excelência. Eles já têm aqui uma parte de galardão no meio da casa de Deus. Assim como Josué teria um galardão na casa de Deus a quem ele representava, assim também os servos de Deus, irmãos, que vivem em obediência, que desejam honrar o Senhor, que desejam amá-lo, já aqui, irmãos, recebemos, né, o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, né, a ternura do amor dos irmãos que vem, que de fato, como diz a Escritura, são dignos de dobrados honorários os que se afadigam na palavra. Esse primeiro nível, então, Josué provavelmente experimentaria ali. E aqui nós temos uma lição, que lástima, que pena, que a maioria de muitos do povo de Deus hoje querem ter autoridade, querem primeiro mandar e não serem servos. Querem governo, não querem serviço. Mas Zacarias está nos ensinando já ali no Antigo Testamento que todo governo genuíno na casa de Deus vem do serviço. Que toda autoridade vem da humildade, de se fazer servo de todos. Se você obedecer, se você andar nos meus caminhos e ajudar os seus irmãos, porque preceito é uma coisa que você guarda em comunidade.
É você e o próximo junto. Então você vai julgar a minha casa. Da onde vem a autoridade? Da obediência. E esse primeiro nível de galardão nós já experimentamos agora. Quanto mais consagração, quanto mais renúncia, quanto mais humildade, mais nós passamos a ter, de certa forma, já entre o povo de Deus, na casa de Deus, uma investidura de autoridade. A autoridade provém da humildade. O governo provém do serviço. Mas não é só isso que Deus prometeu para Josué. Ele falou que ele também guardaria os seus átrios. E o guardar os átrios da casa de Deus significa que ele seria habilitado de uma autoridade, investido de uma autoridade ainda mais sobreexcelente, a ponto de poder definir o que poderia estar dentro e o que poderia estar fora. Essa é a posição, né, de um juiz. Essa é a posição de mérito de alguém que tem capacidade não só de servir a casa de Deus, mas até mesmo com uma autoridade mais excelente, dizer de forma mais criteriosa o que deve e o que não deve fazer parte do viver do povo de Deus. Irmãos, isso é uma autoridade que se equivaler ao Novo Testamento, é quase autoridade apostólica. Os presbíteros são aqueles que já recebem na igreja hoje o primeiro nível de galardão. Eles são os que estão cuidando da casa de Deus. Por quê? Porque são modelo do rebanho. Não é isso que Paulo fala? Que aqueles que são modelo do rebanho, aqueles que, pelo seu comportamento irrepreensível, alcançam o episcopado com excelência. Isso é o que o presbítero é. Pedro também diz isso. Pedro fala que os que apacentam e cuidam do rebanho de Deus devem fazê-lo não com sorte da ganância, com ganância suja, mas tornando-se modelo do rebanho. Quanto mais eles servem, mais autoridade para cuidar eles têm no meio do rebanho. Mas existe um nível ainda maior, que é o nível apostólico, que é o nível de um servo na obra de Deus, que tem o critério, tem a críticas, tem uma autoridade investida de Deus tal, que ele pode até mesmo dizer o que é e o que não é de Deus, no meio da obra de Deus e da casa de Deus. Ele não só está ali servindo aqueles irmãos, mas ele está investido de uma autoridade tal, que no nível apostólico, ele pode ser como aquele que julga as portas da casa. Ele pode definir o que está dentro e o que está fora. Isso era o que os apóstolos tinham. Essa autoridade apostolar. Essa autoridade que dá essa condição. Agora, é claro, nós não estamos falando aqui que existem apóstolos no nível do Novo Testamento hoje. Mas certamente existem apóstolos em função, porque Efésios 4 diz que o cabeça, o Senhor Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres, até que todos cheguemos. Agora, nenhum de nós chegou ainda. E nem toda a igreja chegou. Então não parou de haver apóstolos, irmãos. Porque lá está dito bem claro que ele dá e conceder até que todos cheguemos. Não são apóstolos do Cordeiro, mas são apóstolos dados pelo Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. E esses apóstolos, eles também têm credencial a cumprir. Eles também têm que ser tratados por Deus a ponto de Deus confiar a eles o Evangelho. A ponto de Deus confiar as coisas mais solenes da sua casa e da sua obra na mão deles. E eles passam a ter essa preeminência entre o povo de Deus. Dificilmente hoje, irmãos, nós vemos apóstolos do Espírito Santo no meio da igreja e que cumprem esse critério. Com todo respeito aqui, eu poderia dizer que eu, hoje, no mundo, eu conheço um, né? Conhecia outro que já partiu para estar com o Senhor. Mas é muito difícil. Para começar, esses verdadeiros apóstolos do Espírito Santo nunca chamam a si mesmo de apóstolos. Se eu começar a ver uma pessoa se chamando a si mesmo de apóstolo, você já pode saber que ela não é. Porque o primeiro critério, que é a humildade, que é a renúncia, que é a abnegação, que é o quebrantamento, que é mais da intensa obra da cruz, essa pessoa já não tem. Mas certamente, aqueles que são forjados pela cruz, que têm um tratamento mais profundo da parte de Deus, certamente o Senhor os torna como apóstolos para ensinar toda a verdade do conselho de Deus, para edificar os santos, para estabelecer fundamento de obra de Deus onde não tem. É verdade, isso existe. Isso é o segundo nível de um galardão que também, assim como Josué
já poderia experimentar isso naquela circunstância imediata que ele estava, ele poderia ser alguém que julga a casa de Deus, ele poderia ser alguém que guarda os átrios de Deus, tudo isso naquela circunstância. Assim também, existem coisas que, se nós andamos em obediência, se Cristo tem de fato sido formado em nós, nós já experimentamos do Senhor aqui. Mas, irmãos, existe um nível mais profundo, de um galardão que excede a tudo isso, que não é para ser experimentado agora. É o terceiro nível, quando Deus fala para Josué: e eu te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Quem são estes que aqui se encontram? Olha só, vamos voltar para o capítulo 3 de Zacarias. No capítulo 3 aí, versículo 4. Os irmãos sabem que o cenário aqui descrito é o cenário de uma corte judicial dentro do santuário. E aí Satanás desceu para essa corte, havia o Malach Yavé, o anjo de Yavé, e é dito aqui no texto, como todas as autoridades concordam, né, os judeus do Targum e também todos os eruditos concordam que aqui havia mais pessoas que estavam debaixo da superintendência do Malach Yavé e que, nessa corte judicial, vestiram Josué de vestes limpas. Olha só o versículo 4. Tomou este é o Malach Yavé, o anjo de Javé. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E nós vemos aqui uma ordem ser dada pelo Malach Yavé. A quem essa ordem está sendo dada? Aos outros anjos que assistem o momento do julgamento. Esses outros anjos, como aqueles anjos que ministram, como Hebreus diz que eles são espíritos ministradores aos que hão de herdar a salvação. O anjo Yavé, que é a segunda pessoa da Trindade, ordena que um dos seus anjos, que como nós vimos por todo o livro de Zacarias, é uma característica singular de Zacarias no Antigo Testamento, assim como de Apocalipse no Novo, esse entra e sai de anjos toda hora, né? Essa participação constante dos anjos. O Malach Yavé, o anjo Yavé, tem um anjo intérprete que interpreta tudo para Zacarias. O Senhor Jesus, em Apocalipse, tem um anjo que ele usa para notificar a João as suas coisas. E tem toda hora um anjo junto a João. Aqui também tem outros anjos que assistem essa corte, esse julgamento. E é dito que esses anjos, eles recebem ordem de trocar a veste de Josué. Agora no versículo 7... Deus está dizendo para Josué que se ele for fiel, veja, o primeiro nível, irmãos, é Cristo nos justificando. O segundo nível é ele nos fazendo justos na conduta, na nossa vida. Se nós obedecermos, se nós formos justos, se nós permitirmos que a sua vida justa seja forjada em nós, que a vida do servo renovo forme em nós a vida de um servo, nós vamos ter algumas coisas que já vamos receber do Senhor aqui agora, entre o povo de Deus, mas vai ter algo mais excelente que seremos galardoados no futuro. A Josué é dito que ele teria livre acesso entre aqueles que ali se encontravam. Quem eram aqueles que ali se encontravam? Os anjos. Isso significa que ele estaria numa posição tão próxima do trono de Deus como estes anjos que o serviam na sua presença. Isso é algo, irmão, que Josué não poderia experimentar ali, estando num corpo de carne e sangue. Tendo um corpo corruptível, onde a corrupção não poderia herdar em corrupção. Isso é algo que fica para a ressurreição na era vindoura. Aqui agora ele já recebia algo, mas o maior dos galardões fica reservado para depois. Isso é parecido com o que o Senhor Jesus diz. Não há ninguém que tenha deixado casa, pais, mães, tudo por causa de mim, do Evangelho, que não receba já 100 vezes mais, e no porvir, a vida eterna. A vida eterna como um galardão, não só como um dom. Há um aspecto que a vida eterna é um dom gratuito. Há um aspecto que ela é um galardão a ser alcançado. E é nesse sentido de galardão, de estar diante da face do próprio Deus em ressurreição, numa condição ressurreta. Irmãos, Josué vai ter que ressuscitar para essa promessa se cumprir. Esse é um dos versículos onde fica implícito a esperança da ressurreição. Porque ele não poderia ter livre acesso entre aqueles que ali se encontravam, entre os anjos que estavam presidindo, sem um corpo ressurreto. Quando é, irmãos? Quando é? Aqui tem um dos
Maravilhosos versículos que essa verdade está mostrada. A Bíblia diz que Cristo morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. Então é dito claramente por Paulo, fica implícito ali, que a ressurreição já estava sendo prometida mesmo no Antigo Testamento. E dessa ressurreição, conforme a gente já viu, Cristo é as primícias. Mas aonde estava a ressurreição prometida no Antigo Testamento? Às vezes, em poucos versículos, ela aparece de forma explícita. Ela aparece de forma explícita. Ela aparece, por exemplo, em Isaías 26, quando o profeta fala, o meu cadáver e os vossos cadáveres ressuscitarão. A terra dará à luz os seus mortos. E ela aparece em Daniel, capítulo 12, quando é dito que, vai-te, Daniel, segue o teu caminho, e depois de muitos dias te levantarás para receber a tua herança. Ali também, é claramente uma promessa de ressurreição. Mas existem verdades sobre a ressurreição que estão implícitas em versículos como esse. Assim como o Senhor Jesus enxergou a ressurreição no diálogo de Deus com Moisés na sarça. Deus falou para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, quem tinha lido esse texto e visto ressurreição ali? É claro que deve haver ressurreição. Abraão e Jacó e Isaque estavam vivos porque Deus não fala assim. Deus não diz para eles, eu era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó quando eles estavam vivos, mas agora que morreram, fazer o quê, né? Eu não posso fazer mais nada, eles estão na morte, eu sou um Deus vivo, eles são mortos. Não, eu sou, é presente, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, se Abraão, Isaque e Jacó continuam sendo pertencentes a Deus, e Deus é o Deus deles no tempo imediato da fala, é porque eles ainda existem. E se Deus é o Deus deles, garantindo aliança com eles, é sinal de que a aliança está de pé. Mas a aliança implicava em Abraão, Isaque e Jacó herdar a terra. Mas para Abraão, Isaque e Jacó herdar a terra, eles não podem estar mortos. Isso é sinal que eles vão ressuscitar. Mas os fariseus e os saduceus liam esse texto. E não conseguiam ver a ressurreição. E Jesus fala assim, errais, não conhecendo as Escrituras. Irmãos, esse é um dos textos também em Zacarias que deixa claro que deve haver ressurreição. Porque Josué, para poder ter livre acesso entre os seres celestes que estão ali, só pode ser algo que vai se dar na era vindoura, quando ele mesmo for semelhante aos anjos de Deus que não podem mais morrer. E alcançar a era vindoura baseado não na justiça só imputada, mas na justiça infundida. Na justiça que ele praticou como obra e que, portanto, ele tem que receber um galardão. Os irmãos estão vendo, irmãos? Então, aqui são os dois aspectos da obra do servo renovo. Por um lado, ele vem para morrer por nós. Por outro lado, ele vem para nos crucificar com ele e nos dar a sua vida justa. E baseado nessa vida justa, pedir de nós que andemos nas boas obras que ele preparou, para que andássemos, a fim de termos parcialmente um galardão entre os seus aqui. Já aqui nós começamos a experimentar algo. Mas sem sombra de dúvida, aqui nem se compara com aquela honra que está destinada, irmãos, só para com aquele que, por mérito, alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, sendo feito semelhante aos anjos ministradores de Deus no reino celestial. Que promessa grandiosa, irmãos. Que promessa grandiosa. No dia em que este Josué for feito semelhante, tendo livre acesso entre os anjos celestes, é também o dia que, profeticamente, Israel estará livre de toda iniquidade. A obra espiritual pela iniquidade já foi feita e Deus tirou a iniquidade num só dia. Mas de Israel isso aguarda cumprimento ainda. Mas no milênio, que é o dia da ressurreição, que é o dia do galardão, sim, toda a iniquidade da terra será tirada em um só dia pelo servo renovo. Porque Israel vai ser justificado como nós somos agora, e porque eles também vão ter justiça infundida neles, como nós temos agora. E é nesse tempo que aqueles que obedeceram terão galardão de serem feitos semelhante aos anjos de Deus no céu. Esse tempo também é o tempo do milênio. É o tempo que o versículo 9 e 10 termina falando, depois de dizer que a iniquidade da terra de Israel seria tirada em um só dia, ele termina dizendo que naquele dia, se referindo ao milênio, se referindo ao tempo da ressurreição de Josué,
se referindo ao tempo em que os que são galardoados vão ser semelhantes aos anjos, se referindo ao tempo da justa recompensa, se referindo ao tempo do Israel purificado, tanto pela justiça imputada como pela justiça infundida. Israel, as 12 tribos vão ser purificadas, se referindo a esse tempo é o tempo em que cada um se assentará debaixo da sua figueira e da sua videira. Era por esse tempo que Natanael estava desejando, enquanto ele se colocava debaixo da figueira aquele dia. E o Senhor torna a repetir a mesma promessa. Vereis o céu aberto. Ah, irmãos, que dia será esse? Mas não se engane, pela obra de Cristo que nos foi imputada, nós temos direito a sermos servos. Mas só se formos bons servos, que manifestam a sua justiça infundida, que cumprem o sis de Deus, é que nós vamos ter acesso entre os seres celestes na face de Deus, num corpo glorificado. Esse é o prêmio que fica para os que hão de alcançar a primeira ressurreição e a era vindoura. Irmãos, faça o Senhor que nós olhemos para nós e possamos ver que tudo nessa vida não se compara a esse prêmio desse dia. Que gracioso, o Senhor já seria digno do nosso amor só do fato de ter morrido por nós. Só o fato dele ter nos dado vida eterna, ter nos vestido com ele mesmo como nossa justiça, a primeira parte de Zacarias, do 3, versículo 1 ao 5, já é, irmãos, para nós ficarmos eternamente endividados de amor. Mas ele ainda deseja nos dar mais. Ele deseja que agora nós manifestemos as boas obras que ele preparou, para que naquele dia, além da alegria de sermos alguém que pode servir entre a casa dele agora, ele possa nos dar livre acesso entre aqueles que ali se encontram em um corpo de glória no dia da paz da terra de Israel. Eu só queria falar uma outra coisa antes de concluir aqui, vou parando por aqui já meu compartilhar. Queria concluir com a seguinte questão. O irmão David Barron, ele coloca uma nota que eu achei impressionante. Ele diz que os Targum judeus, que é uma tradução do aramaico, né, das escrituras hebraicas, é uma tradução, tá, irmãos? Não é uma cópia. Então os irmãos podem julgar se é ou não. Mas ele diz que o Targum, essa tradução aramaica do Antigo Testamento, coloca dessa forma o versículo. Ela não diz só, darei livre acesso entre os que aqui se encontram. É dito que, é falado dessa forma, é falado assim, se você andar nos meus caminhos, observar os meus preceitos, você também julgará a minha casa, guardarás os meus átrios, e na ressurreição, é assim que está no Targum, e na ressurreição dos justos, eu te levantarei, e te darei pés que caminham entre os serafins afogueados. Agora, irmãos, é claro, isso não é o versículo bíblico, mas os judeus, no Targum, tem uma coisa impressionante. Eu até aqui acho belo isso, porque o Targum eram comentários dos mestres da tradição, eles traduziam o versículo por aramaico, e na frente do versículo eles colocavam uma nota explicativa do que o versículo quer dizer. Então o que eu estou tentando dizer aqui na melhor forma é, a tradução está do jeito que está aqui, te darei livre acesso entre os que aqui se encontram, que são os anjos. Mas os rabinos, os copistas, que traduziram por aramaico, por entender que eram anjos, por entender que eram seres celestes, eles colocaram uma nota explicativa, que entrou para o Targum, porque o Targum é isso, é a cópia com nota explicativa do que significa o versículo. E nesse ponto, então, o irmão David Barron concorda com eles, porque se de fato, como a gente viu no 4, os seres celestes são anjos, e se Josué vai ter pés que possam caminhar livre entre eles, a nota dos Targums, dos copistas do Targum, pode muito bem estar certa. Eles entenderam o que nós estamos entendendo, que Josué tem que ressuscitar para isso aqui se cumprir. Isso tem que se dar na era vindoura, que é o dia do milênio, que é o dia onde cada um vai se sentar debaixo da figueira e da videira. Ele tem que ressuscitar, eles têm que estar num corpo imortal, de glória, de tanta glória e fogo como dos serafins, e ele vai estar diante de Deus. Então, como eles entenderam melhor do que muitos crentes entendem o versículo, eles colocaram a nota. Eles traduziram o versículo, você vai ter livre acesso entre os que aqui se encontram, e aí colocaram a nota explicativa. O que significa isso? Parafraseando o que Deus quis dizer, os copistas do Targum dizem, Deus estava dizendo o seguinte, eu te ressuscitarei na ressurreição dos justos.
que é o único lugar onde tudo isso pode acontecer. Eu te ressuscitarei na ressurreição dos justos e te darei pés que caminhem entre os serafins afogueados. Esse é o galardão que aguarda todo aquele que crê e que obedece, que não tem só justiça imputada, mas que vive pela justiça infundida, criada em Cristo, no novo homem. Irmãos, eu paro por aqui, que o Senhor estimule o nosso coração à obediência, que Ele estimule o nosso coração a esse galardão, a esse grande dia que aguarda todo aquele que não só recebeu perdão e justiça do servo de Yahvé, do renovo, mas que foi justo como ele, por viver por a sua vida que já nos foi dada. Que o Senhor nos abençoe e continue.